Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, a nossa aula de língua portuguesa. E eu já peço para que vocês peguem o livro, o módulo de vocês e abram na página 15, ok pessoal? Vamos lá. Página 15, ok? Pause o vídeo, certo? Procura aí direito na página. Quando vocês encontrarem, vocês dão continuidade, ok? Então vamos lá. De olho na estrutura do gênero. Na sessão Hora da Leitura, você teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre o que é uma biografia e uma autobiografia, né? Isso foi isso que a gente estudou na aula passada, né? A biografia é quando uma outra pessoa escreve sobre a vida, ou seja, da infância até a vida adulta de uma outra pessoa, né? Enquanto que a autobiografia é quando eu escrevo a minha própria história, né? É uma autobiografia. Então, biografia é tipo, por exemplo, né, vou melhorar aqui a situação. Biografia seria se eu escrevesse sobre a vida de uma outra pessoa. Aí seria uma biografia. A autobiografia é se eu escrevesse ou produzisse alguma coisa falando sobre a minha vida. É uma autobiografia, ok? Mas será que já conseguiu notar todas as semelhanças e diferenças entre esses gêneros? Como se constrói um texto biográfico? Vamos conferir então mais algumas características que nos ajudam a compreender esses gêneros. Para isso, releia esse fragmento da biografia de Frida Kahlo, né? Então vamos lá. Logo no início, deixa eu mudar aqui a tela. Então, pessoal, logo no início, temos assim a seguinte informação. O texto biográfico começa, em geral, apontando o nome completo, local e data de nascimento, tá ok? E a narração ocorre em terceira pessoa. Há um narrador observador que narra aspectos da vida do biografado. Em alguns momentos, esse narrador pode dar a voz ao personagem. O que acontece é o seguinte, pessoal. Numa biografia, como eu falei para vocês, a biografia é quando, por exemplo, eu escrevo sobre a vida de outra pessoa. Então veja que nesse caso é um texto em terceira pessoa, porque eu estou falando sobre a vida de uma terceira pessoa, de outra pessoa. Eu estou apenas. É como um narrador observador. Ele não participa da história. Ele apenas narra os acontecimentos. Ele está ali apenas narrando os acontecimentos. Ele não participa da história. Então é a mesma coisa com relação à biografia. Se eu estou fazendo a biografia de uma pessoa, eu não participei da vida dela. Não sou um personagem da vida dela. Por isso que é em terceira pessoa. Ok? Então vamos ler aqui, né? Magdalena Carme Frida Kahlo e Calderon. Veja que aqui já começa mostrando o nome completo dela, né? Terceira filha de Guilhermo e Matilde Kahlo, nasceu em 6 de julho de 1907, às 8h30 da manhã, em plena estação das chuvas de verão, quando o alto platô da cidade do México fica abafado e úmido. Os primeiros nomes foram dados a Frida para que ela pudesse ser batizada com o nome cristão. Seu terceiro nome, o que a família usava, significa paz em alemão, né? Então veja aqui, ó, como mostrou aqui logo no início, né? O texto biográfico começa em geral apontando nome completo, local e data de nascimento. Né? Vocês precisam exatamente começar com essas informações. Qual é o nome da pessoa que está sendo biografada? Onde foi que ela nasceu? Em que ano ela nasceu? Né? E como expliquei para vocês, como trata-se de uma narração da vida de uma terceira pessoa, o texto é em terceira pessoa, ok? Vamos lá. Aí temos aqui no segundo parágrafo, né? Aí temos aqui mais duas informações. Há uma predominância de verbos no pretérito perfeito do indicativo, já que você está falando do passado da pessoa, é lógico que você vai utilizar esse tipo de verbo, né, no pretérito, né? Pretérito perfeito, né? O pretérito perfeito é aquele passado, é o chamado passado perfeito, é aquele que acabou, porque tem o pretérito imperfeito, que é aquele passado que, tipo, ocorreu recentemente, está inacabado. Passa a ideia de algo inacabado. O passado perfeito não, o passado perfeito é algo que aconteceu no passado e já foi finalizado. Okay? Então, como a biografia você está contando a infância de uma pessoa, seja lá no passado, então é comum, a gente sempre utiliza nesse tipo de texto os verbos no pretérito perfeito, né? Do indicativo. E os pronomes pessoais e possessivos são usados constantemente para fazer referências às pessoas e coisas relacionadas com quem está sendo biografado. Então, utilizamos muito os pronomes para retomar a pessoa de quem estamos falando.
certo? Então, vamos ler aqui o segundo parágrafo. Quando Frida cresceu, o pai começou a compartilhar com ela seu interesse pela arqueologia e arte mexicanas e ensinou-a a usar a câmera, revelar, retocar e colorir fotografias. Anos depois, ela, veja aqui, ó, ela, mas o pronome retomando quem Frida, né? Ela escreveu em seu diário, né, em seu diário, 2 pontos. Minha infância foi maravilhosa porque porque embora meu pai fosse um homem doente, para mim ele era um imenso exemplo de ternura, de trabalho, era fotógrafo e pintor, e acima de tudo, de compreensão dos meus problemas. Veja que esse trecho aqui, ó, a partir de minha infância até problemas, está entre aspas. Isso quer dizer o seguinte, que são as próprias palavras de Frida. Ela mesma escreveu isso aqui. Ok, gente? Por isso que está entre aspas, ok? E no terceiro parágrafo aqui, ó, temos as seguintes informações. É muito comum que o texto biográfico seja repleto de marcações de tempo e espaço, para que saibamos quando e onde determinado fato aconteceu. Nesse caso, como se fosse, é um texto narrativo, pessoal. Vocês estão narrando a vida de uma pessoa, sendo que são fatos reais. Mas é uma narração. Lembra que a narração deve ter um tempo e um espaço para que a gente saiba exatamente onde ocorreu e em que tempo ocorreu tal situação? Então, é muito comum a gente ter marcações temporais e também de espaço, né, nos textos desse tipo, tá ok? A biografia procura reunir acontecimentos importantes da vida do biografado, já que o leitor está interessado em conhecê-lo, né? Ou seja, tudo bem, vai fazer o biógrafo, né? Ele vai vai contar a história de vida daquela pessoa, mas ele não vai contar todos os detalhes, tudo, não. Ele vai pegar as informações mais relevantes, mais importantes, que é do interesse do leitor, né? Então vamos ler aqui o terceiro parágrafo. Foi um daqueles acidentes que faz uma pessoa, mesmo anos depois do fato, estremecer de horror. Envolveu a colisão entre um bonde e um precário ônibus de madeira e transformou a vida de Frida Kahlo. Os ônibus eram relativamente novos na cidade e por causa disso viviam abarrotados, ao passo que os bondes agora andavam vazios. O acidente ocorreu no fim da tarde de 17 de setembro de 1925. Então veja, pessoal, que aqui é apenas um trecho, tá ok? Da biografia de Frida Kahlo, tá certo? Que inclusive a gente leu, né, na aula anterior, tá ok? Então veja aqui que aqui são as informações importantes, características importantes, né, de um texto biográfico, né? Então veja que é um texto que inicia com o nome completo da pessoa, indicando o local e o ano que nasceu. É um texto, já que é uma biografia, lembre-se, biografia, vou repetir aqui, a biografia é quando eu escrevo, faço uma coisa, eu produzo algo sobre a vida de uma outra pessoa. E por isso que é um texto em terceira pessoa. Agora, a autobiografia é quando eu mesmo produzo algo sobre a minha vida. É uma autobiografia. Então, a biografia, no caso, aqui temos uma biografia de Frida Kahlo, porque não foi ela mesma que escreveu isso aqui sobre ela. Foi uma terceira pessoa. Então, veja aqui, mostrar aqui na narração em terceira pessoa, sendo da biografia, porque o autor está contando a vida de uma outra pessoa, né? A marcação dos verbos é sempre num pretérito perfeito, né? Porque você está falando de algo que aconteceu em algo do passado, né? Um passado distante, um passado finalizado. Então a gente utiliza verbos num pretérito perfeito. O pretérito, no caso, é como chamamos o passado, né? Os pronomes possessivos e pessoais e possessivos, ou seja, a gente sempre utiliza, né, em textos biográficos esses pronomes para retomar, né, a pessoa que está sendo biografada. Então veja que em momentos ele utiliza ela, esse a é o pronome oblíquo que retoma a Frida Kahlo, né? Enfim, então tem sempre essa marcação de tempo, espaço, né? E a biografia sempre relata os pontos mais importantes, né? Isso. Passando agora para a página 15, nós temos aqui a primeira questão, ok? Página 16, perdão. Temos aqui a primeira questão, certo? É a letra A, né? Primeira questão. Opa. Letra A. No qual temos aqui o seguinte enunciado, né? Observe ao final do segundo parágrafo uma interrupção na fala do narrador da biografia.
né? Nesse caso aqui, no segundo parágrafo, a interrupção é nessa parte aí, tem diário, 2 pontos. Ou seja, vai até o início da fala da fala da própria Frida Kahlo. Não tem esse pedaço aqui que ela coloca? Minha infância foi maravilhosa e tal. Então, dessa parte para baixo é a própria Frida falando. Então, a interrupção do narrador vai até em seu diário, né? Aí a pergunta é a seguinte: como você identificou esse trecho? De quem é essa voz, né? Aí vocês respondem da seguinte forma. Pronto, vocês respondem assim, o trecho... o trecho se destaca em relação ao restante porque está entre aspas, né? No caso, pessoal, o restante, como eu falei para vocês, ó, nesse caso aqui, ó, a fala do narrador é interrompida para que seja introduzida a fala da própria Frida Kahlo. E como a gente consegue identificar que volte lá o texto, né? Como é que a gente pode identificar que a parte de minha até problemas não é o narrador falando, é a própria Frida Kahlo? Como falei para vocês, veja que está entre aspas, né? Ó, ela fala aqui, né? Minha infância foi maravilhosa porque, embora meu pai fosse um homem doente, para mim ele era um imenso exemplo, tal. Isso é a própria Frida Kahlo falando. Então, o narrador tem a sua voz interrompida para ser introduzida o quê? A voz da própria Frida Kahlo, né? E como é que a gente consegue identificar? Através das aspas, como eu coloquei aqui, né? Então, é a voz da própria Frida. Da própria Frida Kahlo, né? Não é isso? Assim você responde dessa forma, a letra A. Ok? Aí temos aqui a letra B. Por que o autor da biografia decidiu inserir essa fala nesse momento, né? Então vocês respondem da seguinte forma, pessoal. Bota assim, a fala de Frida aparece para complementar as informações sobre a sua própria vida, e tornar o relato mais confiável. Ou seja, pessoal, então, então nesse caso aí, por que o autor decidiu colocar a fala da Frida exatamente nesse ponto, dessa forma, interrompendo a sua fala, né? Então, a fala de Frida aparece para complementar as informações sobre a sua própria vida e tornar o relato mais confiável. Então, é uma estratégia que o autor utiliza, pessoal, para dar mais credibilidade, no qual ele está dizendo o seguinte: olha, isso aqui não sou eu que estou inventando, ela mesma escreveu no seu diário. Ou seja, é uma forma é uma estratégia que ele utiliza para corroborar as informações que ele está ali colocando, tá certo? Então veja que em um momento ele faz afirmações, certo? E para comprovar essas afirmações que ele faz, ele introduz o quê? Um trecho onde a própria Frida comenta, onde a própria Frida fala, né, sobre a sua vida, nesse caso, né, nesse ponto, ok? Temos agora aqui a segunda questão. Segunda questão. Agora, retome o início do texto sobre Agatha Christie, lido na seção Hora da Leitura. Observe que, além dos elementos em comum com a biografia, há características específicas da autobiografia. Atente nos pronomes e nas formas verbais. Então, a gente já leu, né, o texto da Agatha Christie. Então, tem muitas semelhanças, né, entre a biografia e a autobiografia, porque no caso ali, são verbos, a gente utiliza verbos no pretérito perfeito, já que a gente está falando do passado, né? Relata situações da infância, enfim. Mas existe também o uso de pronomes para retomar o ser biografado. Então, o tempo todo também no texto de Agatha Christie é utilizado pronomes para retomar, né? Sendo que no caso da Agatha Christie,
né? Por ser uma autobiografia, o que acontece? Não é mais em terceira pessoa, então é aí que está a diferença, né? Enquanto que na biografia é utilizada a terceira pessoa, na autobiografia é utilizada a primeira pessoa, certo? É sempre narrado a primeira pessoa, porque é a própria Agatha Christie narrando a sua infância, né? Mas vamos lá, né? Aí temos aqui um quadrinho com alguns termos em destaque, aqui, algumas expressões de destaque, né? Vamos ler. É difícil saber qual é a nossa primeira recordação. Lembro distintamente o dia em que completei 3 anos. Lembro-me de quando me senti importante. Tomávamos o chá no jardim, uma parte do jardim em que, anos mais tarde, uma rede balançava suspensa entre 2 árvores. Então veja, pessoal, aqui, ó, nossa, né, ó, nossa, lembro, eu lembro, né? Eu completei 3 anos, lembro-me, né? Me senti. Então veja, pessoal, aqui, ó, tanto os verbos quanto os pronomes que ela utiliza aqui são todos em primeira pessoa. Ó, nossa, ó, o pronome possessivo aqui é nossa, nesse caso veja que ela se inclui, lembro, eu lembro, ou seja, aqui no caso, como é uma autobiografia, como a Agatha Christie está falando da sua própria infância, está falando da sua própria vida, veja que ela é mais que uma narradora, ela também é personagem. Ela é uma narradora personagem, ela participa dos fatos. Por isso que ela sempre utiliza os verbos flexionais da primeira pessoa, assim como ela utiliza também pronomes na primeira pessoa. Nossa, me, né? Aí temos aqui letra A, da segunda questão. Cadê aqui? Vou colocar aqui segunda questão. Letra A. Vamos lá. Os verbos e pronomes destacados estão em que pessoa do discurso? Primeira ou terceira? Então, como eu acabei de relatar aqui, pessoal, é em primeira pessoa, né? Veja, primeira pessoa é tipo, é o eu, né? Ó, primeira pessoa do discurso, eu. Segunda pessoa do discurso, tu. Terceira pessoa do discurso, ele. Primeira pessoa é quem fala. Segunda pessoa é quem me ouve. Terceira pessoa é de quem eu falo. Tá entendendo? Por isso que a narração, quando o narrador é observador, é em terceira pessoa. Porque no caso, o narrador está falando sobre uma outra pessoa, sobre uma terceira pessoa. Então veja, a primeira pessoa é quem fala, segunda pessoa é quem me ouve, terceira pessoa é de quem eu falo. Aí repito, o narrador é de terceira pessoa porque no caso ele está narrando sobre a fatos que ocorreram com outra pessoa. E o narrador está falando para você. Então você é a segunda pessoa, você que me ouve é a segunda pessoa. A pessoa de quem eu falo é a terceira. A terceira pessoa ela não participa do diálogo. O diálogo ocorre entre o emissor e o receptor. Emissor é a primeira pessoa, receptor é a segunda. A terceira pessoa é a pessoa de quem eu falo. Ok? Certo? Então veja que os verbos, assim como os pronomes, estão na primeira pessoa. Por que primeira pessoa? Porque, como eu falei para vocês, a autobiografia aqui é de Agatha Christie, ela mesma, a Agatha está falando da própria infância. Então veja que como ela está falando dela mesma, então o tempo todo ela utiliza a primeira pessoa. Né? Letra B. Deixa eu colocar aqui. Opa. Perdão. Fazendo errado. Vamos lá. Pensando no ponto de vista a partir do qual é narrada a história, a autobiografia expressa mais a visão que o indivíduo tem de si mesmo? Explique. Sim. Se já que ela está falando dela mesma, né? Sim. A autobiografia expressa, bota assim, ó, expressa a visão que uma pessoa tem de si mesmo. De si mesma, né? Tem de si mesma. Porque é ela quem conta, narra a própria vida. A própria história, aliás, né? Bota assim, a própria história. Entendeu? Então, ó, pra letra B, ó, a pergunta é: pensando do ponto de vista a partir do qual é narrada a história, a autobiografia expressa mais a visão que o indivíduo tem de si mesmo? Explique. Sim. Já que falando dele mesmo, então, ó, sim, a autobiografia expressa a visão de que uma pessoa tem
de si mesma, porque ela que conta, narra a própria história. Ela, se ela está vendo narrando a própria história, se ela está falando dela mesma, então ela pode falar com mais convicção, né, sobre a vida dela, sobre ela, certo? Terceira questão. Quem são os protagonistas da biografia e da autobiografia? O protagonista é a mesma pessoa que está sendo biografada? Vamos lá. Terceira questão. Aqui. A resposta. Vamos lá. Terceira questão. Frida. Vou botar assim. Frida Kahlo e Agatha Christie. Qual é Christie? Ah, tá. São as protagonistas. São as protagonistas. Vou botar assim. Frida Kahlo e Agatha Christie são as protagonistas. Beleza, porque é sobre elas tanto a biografia quanto a autobiografia, né? O protagonista, vou botar assim, o protagonista de um texto biográfico é aquele que está sendo biografado. Certo? Frida Kahlo e Agatha Christie são as protagonistas, né? O protagonista de um texto biográfico é aquele que está sendo biografado, certo? Lembre-se, né? Tem um quadrinho, lembre-se, protagonista é a personagem principal de um texto narrativo. Coadjuvante é uma personagem que completa o enredo e, né, e acompanha o protagonista. Então, o protagonista, lembre-se, é a personagem mais importante, né? Enquanto que os demais ali que participam da história estão ali apenas como coadjuvantes, ok? Não são os principais, ok? Quarta questão. Levando em consideração que as outras personagens são coadjuvantes, qual a função delas no texto biográfico, né? Então, quarta questão, respondam da seguinte forma. Eles auxiliam no desenvolvimento do relato. Do desenvolvimento do relato. Já que para contar a vida de alguém é necessário mencionar quem é relevante na vida dessa pessoa, certo? Ele é coadjuvante, mas isso quer dizer que não tem uma certa relevância para a vida daquela pessoa. Por exemplo, o pai e a mãe, principalmente o pai de Frida, apesar de ser coadjuvante, por que o pai de Frida, no caso, no exemplo lá, ele é coadjuvante? Porque ele não é o personagem principal. O personagem principal é a Frida, que é sobre ela, que o autor lá escreveu. Mas veja que o pai dela é importante para a história. Ele é coadjuvante, mas ele é importante para entendermos de onde vem essa inspiração artística de Frida. Percebem? Então, pessoal, as questões, vai ter aqui a quarta questão, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem procurar, porque isso aqui é um trabalho que eu vou passar para vocês depois, né? Mas qualquer dúvida vocês podem procurar no WhatsApp, que estarei à disposição. Então, até mais.